Salve progressistas, eu sou o Clayson. As pessoas que são próximas ao Bolsonaro sempre relatam que ele é um sujeito que desconfia de tudo. Ele desconfia de todo mundo. Alguns até justificam essa proximidade que ele tem com os filhos exatamente porque ele só confia mesmo nos filhos e mesmo assim com ressalvas, alguns dizem. Tem alguns filhos, como o Carlos Bolsonaro, que às vezes ele fica meio ressabiado. Então ele realmente tem uma proximidade muito grande com o Flávio e um pouco menos, mas também ainda uma proximidade com o Eduardo Bolsonaro. Mas a verdade é que ele não confia em ninguém. E tem um motivo para isso. As pessoas não entendem o perfil do Bolsonaro. A vida toda, o Bolsonaro foi um político na linha de um tiririca da vida. Ele sempre foi um sujeito que o tempo todo ele queria se impor, ele queria se colocar como uma pessoa séria, mas ele era constantemente motivo de chacota. As pessoas riam do Bolsonaro. Muitas pessoas hoje falam a respeito do super pop, que o Bolsonaro foi catapultado para a política por causa do super pop, por causa do CQC. E as pessoas se esquecem do perfil desses programas. Eram programas que caíam para sátira, caíam para o humor. E era engraçado ver o Bolsonaro falar merda. O Bolsonaro falava uma coisa absurda, todo mundo dava risada. Ele passou a ser um cara um pouco levado a sério pela ausência de um candidato que pudesse, de alguma forma, né, vamos dizer assim, mais diretamente, né, que pudesse traduzir esse sentimento que a população tinha, especialmente na eleição de 2018, de anti-PT, de antissistema, de contra aquilo que está aí, entre aspas. Bolsonaro, mesmo sendo um político com mais de 30 anos de política, na época tinha 28 anos de política, ele ainda era considerado um sujeito outsider, quase um outsider, um cara fora do sistema, fora do jogo. Porque ele, na verdade, ele sempre, de maneira até involuntária, ele ficava fora do jogo, ninguém dava atenção para ele. O que ele falava não tinha diferença nenhuma, era um político inexpressivo totalmente, quinto escalão entre os deputados no Congresso, um sujeito que não apresentava propostas, não lutava por nenhuma proposta específica, não tinha um projeto, não tinha uma plataforma, era um cara completamente obscuro que acabou sendo catapultado justamente porque nós precisávamos de um tiririca na política que pudesse de alguma forma adquirir ali um espaço que fosse preenchido por uma marionete que servisse aos grandes, que servisse aos poderosos. Você percebe que aqui no Brasil nós tivemos um número gigantesco, muito mais do que razoável, de novos bilionários no meio da pandemia. O jogo está acontecendo aqui no Brasil. É claro que nós temos um número gigantesco também de pessoas que estão passando fome. Nós voltamos para o mapa da pobreza, para o mapa da fome. A gente sabe que muitas pessoas estão passando necessidade. Nós sabemos que a classe média deixou de ser classe média para ser pobre. A gente sabe que as coisas estão muito complicadas aqui. Mas aqueles que sempre estiveram lá na crista da onda, aqueles que sempre tiveram poder, continuam do mesmo jeito e melhorando. Muitos deles, a grande parte deles, estão se tornando bilionários. Então, o jogo do Bolsonaro, ele favorece e continua favorecendo aqueles que mandam. Os grandes pecuaristas, os grandes barões do agronegócio, os superlatifundiários, aqueles que exploram as nossas riquezas, os minérios, o garimpo. Esses caras continuam nadando no dinheiro. E esses caras, de alguma forma, precisam de ter alguém lá para fazer vistas grossas. Você acha que é à toa que você tem um Salles no governo, fazendo todas as besteiras que ele faz e nada acontece? Eu quero falar hoje para você de um homem-bomba, um sujeito que tem a possibilidade de trazer algum incômodo para o Bolsonaro. É o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten. Ele deu uma entrevista para a Veja. Eu vou trazer detalhes dessa entrevista para você. Só que é o momento da gente também fazer aquele pedido para você dar o like aqui no vídeo. Eu sempre peço, porque é sempre importante para a gente esse like e a sua inscrição. A gente está numa luta aqui para chegar aos 200 mil inscritos, estamos muito próximos
E com a sua inscrição a gente vai chegar lá. A gente tem um número muito grande de pessoas que acompanham os nossos vídeos, gostam do nosso trabalho, mas não se inscrevem. Então agora é o momento de você se inscrever e o seu like você pode dar agora aí, por favor, dê o seu like aí. E além de se inscrever no canal, ative o sininho, seja membro. O Fábio Van Garten, ele foi um sujeito muito próximo do Bolsonaro. Ele conheceu o Bolsonaro em 2016, achou interessante. No momento, 2016, o Bolsonaro ainda era o tiririca da política, o tiririca que falava coisas reacionárias. O Fábio se identificou com aquilo, se aproximou do Bolsonaro e depois disso acompanhou inclusive a própria campanha. Depois disso ficou um parceiro direto do Bolsonaro, se transformando então num secretário de comunicação. O Fábio saiu do governo e nessa entrevista para a Veja fica bem claro o que de fato já era algo, digamos, um pouco escondido, escamoteado, mas que veio à tona por intermédio dessa entrevista do Fábio. Existe um quebra-pau gigantesco entre os militares e a ala bolsonarista, aquela ala que a gente fala mais ideologizada. Esse quebra-pau ele existe porque o Bolsonaro ele optou por militares, não são todos que têm esse perfil, mas a grande maioria, pessoas que estão lá só para cumprir ordens, fazer aquilo que o Bolsonaro manda e ponto final. Eles não estão preocupados em oferecer algum resultado estonteante para a sociedade, porque eles não têm, muitos deles, né, não têm um plano político, não tem um plano de uma carreira estrondosa fora do governo, porque os generais vão voltar a ser generais, muitos que estão na ativa voltam, e de alguma forma a situação deles já está resolvida, eles já têm lá o seu dinheirinho garantido, já tem a sua proposta de vida muito firme, muito objetiva, não tem grandes ambições, e eles têm esse perfil da disciplina, o perfil de, olha, eu vou falar o que eu quero, você vai e faz. O Van Garten deixou bem claro, apesar de não falar diretamente, apesar de tentar sair pela tangente o tempo todo, que ele teve um problema muito sério com o Pazuello. O perfil do Pazuello é um perfil truculento, a gente viu nas poucas entrevistas que ele deu, ele brigava com a imprensa parecia ser uma inimiga, ele parecia realmente ter muita dificuldade com críticas, com cobranças, na verdade, que aí vem um ponto estranho, né? Mas ele tinha muita disciplina, mas ele tinha muita dificuldade com a transparência. Porque, cara, se eu tô aqui cumprindo as minhas obrigações, por que eu tenho que ser um sujeito que vá abrir mão de determinadas prerrogativas e atender a quem eu não quero atender? Eu tenho que atender o presidente. Por que eu tenho que atender a população, ou parte da população, ou um jornalista, ou seja quem for? Então ele se irritava, você via que ele se irritava com isso. E claro, se ele está cumprindo ordens do presidente, por que ele vai cumprir uma ordem, por exemplo, de alguém que está abaixo do presidente? Sendo que o presidente já é um capitão, né? Ele é um general, por que ele iria cumprir ordens de um subalterno? Dentro da hierarquia militar, isso é um problema. Porque o militar ele se reporta àquele que é o superior e ponto final. Não tem muita discussão, não tem muita chuva no molhado, como se diz no português. Então a gente percebe que os militares têm este tipo de problema. A gente viu recentemente, até no próprio meio ambiente, no Ministério do Meio Ambiente, essa situação. Militarizou o meio ambiente, depois o próprio Salles começou a ter problemas com alguns militares ali dentro. E a gente percebe que é muito complicado quando você começa a misturar as coisas como o Bolsonaro tem feito, com esse número gigantesco de militares ali dentro. O Fábio, ele deixa bem claro na entrevista, e aí sim ficou bem claro, que o governo teve uma responsabilidade gigantesca com a pandemia, com o fracasso na pandemia, com as mortes da pandemia. Na capa da Veja, onde ele deu essa entrevista, as palavras são muito duras. A própria manchete traz uma afirmação muito contundente. Houve incompetência. Em entrevista à Veja, ex-secretário de Comunicação do Planalto responsabiliza o Ministério da Saúde pelo atraso das vacinas.
conta que o general Eduardo Pazuello foi demitido após rumores de que seria preso e reconhece que a pandemia pode ter impacto na reeleição de Bolsonaro. É complicado falar alguma coisa mais objetiva sobre as intenções reais do Fábio Van Garten. É difícil dizer se ele quer realmente trazer algum problema para o governo Bolsonaro ou não. Ele tenta, durante toda a reportagem, durante toda a entrevista, ele tenta limpar a barra do Bolsonaro. Ele não quer ir para o embate direto. Mas seria muita ingenuidade dele ele pensar que o que ele declarou sobre o Pazuello não vai respingar no Bolsonaro. Isso é impensável. Ele se coloca já à disposição para, inclusive, fazer um depoimento na CPI, a CPI do Covid, ou a CPI do genocídio, como as pessoas estão apelidando. Ele já se coloca, inclusive, já antecipando parte daquilo que ele vai afirmar. Então ele coloca, por exemplo, a questão da Pfizer, a possibilidade de ter comprado a vacina e não ter comprado. Ele, inclusive, em algum momento ele foi... isso durante a entrevista, e segundo as palavras dele, tá? Ele foi autorizado pelo Bolsonaro a fazer uma negociação com a Pfizer, porque o Pazuello não estava querendo negociar, e aí depois deu problemas, não conseguiu concretizar essa negociação. E aí ele diz que, naquele momento, se a negociação pudesse ser feita, nós teríamos o início da vacina em dezembro e muitas vidas poderiam ser salvas em função disso. Conclusão dele. Então a situação realmente se complica, porque se isso realmente se comprovar, e ele diz que tem inclusive e-mails, ele tem minutas de contrato, ele tem provas, então fica claro que o Pazuello foi, para dizer pouco, né, só falar sobre o Pazuello, que ele foi mais do que um irresponsável, ele pode ter cometido um crime. Então, ao que tudo indica, o Fábio Van Garten quer a cabeça do Pazuello, que já nem está mais no governo, que agora recebe um cargo para que possa ter alguma proteção, mas que, de certa forma, teve um inimigo lá dentro. 2 inimigos dentro do governo Bolsonaro. E 2 pessoas que podem ser consideradas muito próximas ao Bolsonaro. Essa acusação do Fábio, ela nos traz algumas reflexões. Ela nos mostra que, de fato, houve uma ação direta do governo Bolsonaro contra as pessoas, contra a população. Inclusive o próprio Fábio adianta, olha, se realmente for comprovado que o Bolsonaro é responsável pelas mortes, isso pode impactar na eleição. E de fato vai impactar. Tem que impactar. Porque o Bolsonaro, não só apenas nesse caso da Pfizer, ele foi tremendamente irresponsável em vários pontos. Foi um sujeito negacionista, foi um sujeito que promoveu a aglomeração, foi um cara que falou contra a máscara, contra os cuidados, foi um sujeito que colocou esse tratamento precoce, incentivou, né, tirou aquela foto lá oferecendo cloroquina para EMA, incentivou o uso de remédios que não tem comprovação científica. Tem uma série de questões e essa é mais uma delas. Vamos deixar bem claro aqui. O Van Garten, ele tenta de todas as formas limpar a barra, mas ele vai complicar muito, não é pouco não, vai complicar muito a vida do Bolsonaro se ele levar adiante aquela intenção de colocar essa entrevista dentro de um conceito de CPI, que é outra história, dentro de um contexto objetivo mesmo, de uma comissão parlamentar de inquérito. Aí realmente as coisas ficam muito mais complicadas. Claro que ele pode voltar atrás, ele pode refazer o discurso, ele lançou aí um balão de ensaio, pode ser que as pessoas possam se aproximar para conversar, Fábio, não faça isso e tudo mais, mas está aqui um problema objetivamente claro contra o governo Bolsonaro. E está aqui também mais um dos motivos do Bolsonaro não confiar em ninguém, porque qualquer pessoa que está lá dentro pode sair de lá atirando para todos os lados e acertando um desses tiros no próprio Bolsonaro. Eu vou deixar a reportagem para você ver ela completa aqui. Por favor, veja essa reportagem, leia ela na íntegra, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que o Bolsonaro foi ou não irresponsável durante a pandemia?
Você acha que um secretário de comunicação, um ex-secretário de comunicação, pode complicar a vida do Bolsonaro, ou você acha que isso pode ficar apenas nessa situação mais direta entre ele e também um ex-ministro, né? Um ex-ministro da Saúde? No caso, uma briga entre ele e o Pazuello. Você acha que vai ficar só nesses dois aí, nesses dois personagens? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, de se inscrever no canal e dar essa força aqui pra gente chegar aos 200 mil inscritos. Estamos muito próximos. Se você é inscrito, ative o sininho, dê uma força aqui sendo membro, vai lá no nosso grupo de WhatsApp pra gente trocar aí umas ideias aí. Grande abraço, até a próxima.